Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CREFIT 6, a essa casa que pertence não só aos profissionais e aos de fisioterapia e de terapia ocupacional, mas também aos acadêmicos. E hoje, um dia mais que especial, onde nós teremos a posse dos acadêmicos, que vão compor a comissão acadêmica do CREFIT 6, denominada CREFIT Jovem. Neste momento, nós vamos iniciar com o hino nacional e posteriormente nós teremos a palestra do Dr. Fleury e depois uma mesa redonda com coordenadores, estudantes e o nosso representante do CREFIT 6, o presidente Dr. Ricardo Lotif. Nesse momento eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Flávio Feitosa, representando a Unicristos, da professora Romina, a Denise Gonçalves Moura, representando o Evaldo Gonçalves, da Ateneu do Antônio Bezerra, a Monique Lima, representando Fabrícia, da FAES, Gabriela Maciel, representando Olavo, da Maurício de Nassau, e Paulo Paredes, representando a coordenadora Thaís Teles, da FAMED. Bom dia, tudo bom pessoal do canal da TV YouTube, também no Facebook. Queria agradecer a presença de todos, do pais aqui, de alunos, do CREFIT Jovem. Queria agradecer a presença dos coordenadores, centros acadêmicos, dos coordenadores também aqui em nome do Flavinho, dos representantes e coordenadores. A gente vai ter que depois, a Hélio já falou, eleger alguém para poder subir aqui, um protagonismo que os alunos pediram para a gente poder fazer, um representante do centro acadêmico e outro de coordenadores, para a gente fazer uma mesa rápida de debates, discussões. E é um momento muito interessante para a gente como conselho. Nosso conselho sempre procurou aproximar aproximar da academia. Então, assim, a gente, no início da gestão, sempre se aproximou, está presente em praticamente todos os eventos que é convidado na instituição de ensino superior. A gente também, apesar de não participar de fiscalização de instituição de ensino superior, porque isso é MEC, a gente vai para a instituição, orienta, ajuda. Clínica escola já é outra coisa, já é nossa competência realmente. Os professores também, a questão de estarem inseridos e estarem inscritos. Mas o MEC, a instituição, é que fiscaliza esses cursos, tá? Agora, a gente precisa primar pela qualidade. No mundo desse, um EAD, que começou com 20%, agora pode ser até 100%, a gente tem que estar prezando por isso. Então, o nosso trabalho hoje está focado não só em representar o conselho, nesses momentos solenes das instituições de superior, mas também da representação dos alunos, para poder a gente conseguir estar próximo. Não é para ficar sabendo o que está acontecendo na faculdade, pelo contrário, é para informar a faculdade, através dos alunos e coordenadores, do que a gente pode fazer por eles. Por exemplo, um tempo desse, a gente distribuiu CDs e várias cartilhas de fiscalização, CD de saúde pública, de legislação, e aí capilarizou nas instituições de ensino superior. Só que ficou, a gente não sabe se isso foi executado nas aulas, a gente procurou os coordenadores e eles deram feedback, mas não foram todos. Hoje a gente tem 22 instituições de ensino superior, só entra nesse CREFIT Jovem quem for presencial. A gente não aceita as instituições que têm um percentual maior do que 30% de EAD, porque a gente não acha que esse seja o caminho da saúde, ensinar a praticar, ensinar a atender alguém à distância. Eu sei que é o futuro, eu não estou querendo bloquear o futuro. É o futuro, sim, eu já fiz uma pós-graduação em EAD, dificílvel, por sinal, na Escola de Saúde Pública, que era pré-requisito para passar na seleção pública de gestor. Mas, isso não quer dizer que a graduação, onde você vai aprender os fundamentos, tem que ser 100%, ou possa ser 100% EAD. A gente teve uma audiência essa semana na Câmara dos Vereadores, a gente está lutando por isso, tem uma comissão no Ceará sobre isso, uma comissão no CREFIT sobre isso, tem uma comissão nacional sobre isso. Mas mais do que isso, a gente quer também melhorar a qualidade, se a gente puder, do relacionamento e do ensino nas instituições de ensino superior. Para fazer isso, tem que fazer parceria. A primeira parceria é com a coordenação e agora a segunda parceria é com os alunos. E esse CREFIT Jovem é para isso. Também para ter esse olhar do aluno, esse olhar do jovem, para eles verem também como é que é essa dificuldade da gente aqui e se formarem com outra visão. A gente tem a visão da universidade dele, da faculdade dele, tem a visão na internet, tem a visão do WhatsApp, do Instagram, que eu estava falando com o Fleury, é uma coisa que às vezes não converge.
tá? E às vezes até desestimula o aluno. E a gente percebe que só tem uma coisa que faz você dar certo. E que às vezes é dito na faculdade, é dito no início, talvez no final, mas que nem todo mundo lembra. Só tem uma coisa que faz você dar certo: você mesmo. É você buscar, é você ir atrás, vir aqui no conselho, se dedicar, se voluntariar como os alunos estão, como professores também se dedicam, coordenadores também, os conselheiros também, os funcionários. É se você buscar. Esse é o caminho. Não é esperar pelo outro, esperar pelo governo, esperar por uma mudança. Você tem que ser protagonista da sua mudança. Isso aqui, mais uma vez, é um momento que a gente está se reinventando, sendo e junto com os alunos, protagonizando uma mudança. Tá certo? Obrigado, vamos para o doutor Flori. A gente iniciar, e tem muito o que falar ainda, eu comento mais. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Inicialmente eu queria agradecer ao Ricardo, né, a toda a equipe do CREFITO 6 pelo convite de estar aqui nesse momento conversando com vocês. E eu me recordo agora, Ricardo. Vamos decidir, né? Ó, que coisa boa então, né? Obrigado, gente, pela credibilidade, pelo convite. E eu recordo agora, Ricardo, quando em 2005 o primeiro encontro cearense de acadêmicos de fisioterapia, o ECAF, foi executado. Não sei se alguém aqui chegou aí para o ECAF de 2005. Você foi? Ó. Então. Joga aprendiz, joga aprendiz. Que coisa boa, né? Então, em 2005, nós já tínhamos um apoio firme do Conselho na junção de ações que envolvem acadêmicos e que trazem para dentro da universidade, para dentro dos locais de ensino, essa realidade e essa aproximação profissional. Então, desde já, muito obrigado, porque há muito tempo o Conselho faz parte, né, dessa realidade. O Flavinho lembra disso com muita qualidade também da época, já era do Conselho na época, dando apoio, dando suporte, e quantas outras pessoas mais. E gratidão acho que é um ponto principal para que a gente possa iniciar qualquer coisa, né? Sem gratidão a gente não consegue avançar nas nossas rotinas do dia a dia. Então, muito obrigado a cada um de vocês pelo convite, pelo apoio desde já, que vem sendo desenvolvido há tanto e tanto tempo. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou fisioterapeuta, tenho a formação máxima de osteopatia, que é o que a gente chama de DO, sou especialista em terapia manual e postural, tenho mestrado em fisiologia, ou seja, não sou normal. Bom, vamos falar a verdade, né? Me disseram que o doutorado era biotecnologia, acabou sendo fisiologia de novo, fui iludido, né? E terminei agora há pouco pós-doutorado em educação. Tem vários cursos, várias associações, tem um monte de papel aqui, que na realidade é papel. Se o meu paciente não sair melhor do meu consultório, isso aqui é só papel. E de que me adiantou ter tanto papel se eu não consigo olhar para o meu paciente com humanidade, com zelo e com ciência? Né? Não tem como a gente separar essas realidades, principalmente nos dias de hoje. Então, o nosso objetivo nesse momento foi falar um pouquinho sobre fisioterapia manual, né? Puxando um pouco a sardinha para a minha área, né? No tratamento de dores cervicais. Mas antes da gente conversar sobre isso, levanta a mão para mim, quem já sentiu dor cervical em algum momento da vida? Ok, no estudo de prevalência rápido realizado agora de manhã no Conselho, nós temos aproximadamente 70% da população com algum tipo, né, de dor cervical em algum momento da vida. Então isso daqui acredito que interessa a vocês como usuários também, né? Como usuários do sistema de saúde. E na realidade a nossa meta hoje é trazer a interface entre evidências e relatar um pouquinho sobre prática clínica. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de dor, vamos trazer um pouco a realidade de dor crônica, por exemplo, no nosso país. Esse é um dos estudos que relata a questão da dor crônica, e ele traz uma caracterização, tá? Esse é um estudo epidemiológico de dor no município de São Paulo. Nós, infelizmente, não temos ainda um estudo do município de Fortaleza, mas aqui nós podemos identificar que as mulheres têm maior
né? Prevalência de dor crônica. Várias regiões são acometidas, então não é mérito exclusivo da dor lombar, tá? Nós temos outras dores em outras regiões do corpo que merecem igualmente a nossa atenção e o nosso zelo. A principal faixa etária desta população é entre 45 e 64 anos, indivíduos normalmente com um pouco mais de peso, eu costumo dizer de charme abdominal, tá? Estão mais propensos a essa realidade. No Brasil nós temos 2 lugares que esses estudos já foram efetivados. São Paulo, com aproximadamente 28% da população com algum tipo de dor crônica, e Salvador, com aproximadamente 40% da população com algum tipo de dor crônica. Será que Fortaleza é diferente? Não sei, mas vamos pegar um paradigma do Nordeste de maneira geral. Quando nós observamos no Nordeste de maneira geral, 48% dessa população que apresenta dor crônica é mulher, 52% é homem. Completamente diferente, por exemplo, da região norte, onde a mulher é maioria. Então, na região nordeste, homem, dentro dessa perspectiva, apresenta mais dor crônica do que mulher. Região norte, a proporção é bem diferente, e no eixo sul-sudeste, essa proporção também é bem diferente. Tá? Essa caracterização mantém mais ou menos o mesmo nível, né? Nós temos aqui uma prevalência de dor crônica de 28% na nossa população. Se nós pararmos para pensar que, vou dar um exemplo bem simples, 10 milhões de habitantes, 2.800 milhões de habitantes têm dor crônica. Dá para atender muita gente, né? 2 milhões e 800 mil habitantes com dor crônica. Nós temos condições de atender muita gente. Então tem ainda uma abertura muito grande a ser efetivada dentro da nossa profissão, seja no sistema público, seja no sistema privado. Quando a gente fala de dor, antigamente você dizia, o indivíduo tem dor crônica. Beleza, parabéns, dor, acabou, está tudo resolvido. Não é bem assim que funciona. Os estudos hoje eles estão avançando de maneira incrível, tá? E nós conseguimos já caracterizar diferentes tipos de dor. De cara, tem 3 tipos que chamam a nossa atenção. A dor nociceptiva, que é aquela dor de um trauma, de uma lesão, a dor que você encontra com muita facilidade no IJF, por exemplo, quando você observa um paciente politraumatizado. Você tem uma dor neuropática, e que com muita facilidade você encontra no centro de diabetes, né? Que é uma dor relacionada a aprisionamento neurológico, aprisionamento nervoso, com dificuldade de mobilidade do próprio nervo. A gente já sabe com Michael Shacklock, David Butler, que o nervo ele tem algum padrão de mobilidade. É mínimo, mas tem algum padrão de mobilidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, procura os trabalhos desses 2 autores, Michael Shacklock e David Butler. São bem conhecidos na literatura. E quando, de alguma maneira, essa mobilidade é perdida ou limitada, você começa a apresentar dor neuropática. E não só essa perda, mas também outras condições clássicas, como o próprio diabetes. E esse é o problema mais grave dentre essas dores que nós estamos enfrentando hoje, na minha humilde percepção, que é a dor com sensibilização central. Imagina que você tem habitualmente um botão de liga e desliga no seu sistema nervoso central. E esse botão de liga e desliga, ele está funcionando direitinho. Ele é um interruptor que funciona bem e que quando você gera um estímulo suave, ele não te provoca uma sensação dolorosa. Entretanto, em alguns pacientes, imagina como se esse botãozinho tivesse quebrado. Então, se esse botãozinho está quebrado, ele não consegue desligar a percepção daquela informação dolorosa. E além disso, você tem um processo chamado de neuroinflamação. Essa neuroinflamação vem por aumento de glutamato e por alguns outros neurotransmissores relacionados diretamente a esse processo, o que faz com que a célula seja sensibilizada de maneira muito mais fácil, muito mais rápida e a disparos bem menores do que os disparos ideais de funcionamento, que hoje no neurônio é em torno de menos 70 milivolts. Quando a gente trabalha essa realidade de sensibilização central e o paciente passa a disparar essas informações com muito mais facilidade, você tem um outro tipo de dor que também é caracterizada como nociplástica, tá? É o paciente com fibromialgia, tá? Esse paciente com fibromialgia ele também precisa ser tratado, trabalhado,
cuidado, de maneira diferente dos outros 2 pacientes. E tem aquele paciente que você se preocupa ainda mais com ele, porque ele consegue juntar as 3 dores numa só, né? Ou seja, ele tem a característica nociplástica, neuropática e nociceptiva. E aí esses pacientes, eles requerem muito mais da nossa atenção nesse processo. E aí eu vou chamar a atenção de vocês agora para um outro detalhe. Vocês já pararam para perceber que quando o nível de estresse de vocês está alto demais, vocês tendem a sentir mais dor? Não é? Nosso cortisol tem uma relação muito forte com isso. E quando o nível de estresse está elevado, está muito elevado, nós temos dificuldades de desligar esse botãozinho de dor e as percepções de dor acabam sendo mais intensas. Então, o nosso sistema entra no estado de alerta realmente muito grande. Então, o estresse, ele envolve não só os fatores do meio, como os do próprio indivíduo. Lembro agora quando eu estava na graduação e a professora de antropologia mostrou um vídeo de uma mulher fazendo um parto. Ela simplesmente saiu de um ambiente, foi para um outro, tomou um chá, desceu, pegou o menino, subiu, tomou mais chá e voltou. E eu fiquei assim, oi? Então, quando a gente observa esse tipo de realidade, isso vem também de um paradigma cultural, de uma característica cultural. É por isso que nós precisamos estudar antropologia. É por isso que nós precisamos ter uma visão antropológica também das coisas e inserir o indivíduo dentro do meio dele. A CIF caracteriza isso com muita qualidade, onde ela consegue observar o indivíduo além do problema da questão simplesmente biológica e observa todos os fatores que permeiam aquela condição de saúde. Isso contempla os fatores do indivíduo. A nível de estresse, por exemplo, você tem uma resposta imediata, você tem uma resposta neuroquímica a curto prazo e você tem uma resposta neurohormonal a longo prazo, que é normalmente o aumento do cortisol. Então, quando o indivíduo diz, estou muito estressado, é porque ele já chegou no longo prazo. Ele não conseguiu bloquear essas 2 ações para que a resposta funcional fosse mais fluida. Quando nós temos alguma condição de saúde que nos envolve de maneira direta, eu gosto muito de usar essa imagem do livro da Silverthorne, o livro de fisiologia, e ela mostra exatamente isso. Isso aqui vale para tudo na nossa vida. Em todos os elementos, em todas as condições, desde uma colação de grau até o momento de atender um paciente. Você tem que observar essas condições com a mesma qualidade, com o mesmo amor e com o mesmo empenho. Você tem uma entrada sensorial, seja ela química, mecânica, perceptiva, cognitiva, qualquer situação do tipo. Isso vai atuar em receptores hipotalâmicos e em questões sensoriais, somáticas e inclusive viscerais. Dr. Paulo, que está aqui, que é uma referência que nós temos hoje em acupuntura, pode até comentar isso depois no momento mais oportuno, e já fica a dica, tá, Dr. Ricardo? Para que ele possa trazer a realidade da atuação também dentro da acupuntura, onde os receptores viscerais são intimamente relacionados a várias condições de saúde. E aí você tem aqui, de cara, uma resposta que você não controla, cérebro reptiliano, e você tem uma resposta que envolve o componente cognitivo emocional. Essa resposta que envolve o componente cognitivo emocional traz com ela um elemento comportamental. Quando nós falamos que traz um elemento comportamental, a gente começa a imaginar que aquela pessoa que chega para você para ser atendido, ela muitas vezes já fez X tratamentos e não deu certo, ela já fez X atendimentos e não deu certo, e ela é uma paciente que tem sensibilização central. Então, como sensibilização central, ela precisa ser tratada da maneira que a sensibilização central responde. Não adianta você ir buscar essas informações para tratar um paciente com sensibilização central, tratando como se fosse uma disfunção nociceptiva clássica. São 2 realidades completamente diferentes. E aí a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Você tem uma resposta endócrina que envolve cortisol, ocitocina, renina, aldosterona e vários outros hormônios interrelacionados, deixando o indivíduo muitas vezes
com edema, a sensaçãozinha mais de inchaço, um pouco mais de lentidão associada ao aumento da aldosterona e alguns outros elementos associados. E você tem uma resposta autonômica, que em geral é aumento de frequência cardíaca de base e picos de variação de frequência cardíaca que envolvem modulação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Essas disfunções todas estão aqui, na dor. E aí eu pergunto aos senhores, o paciente com dor, ele faz todos os movimentos ou ele tem medo de fazer? O que vocês acham? Muitas vezes tem medo de fazer, tá? E é o que a gente começa a chamar um pouquinho de cinesiofobia. Se ele tem medo de executar o movimento, ele vai entrar em inatividade, concorda? Porque ele não vai trabalhar aquela musculatura, então aquela musculatura vai ficar mais paradinha. Se ela fica inativa, aí cai no tema do meu doutorado, que foi exatamente a questão da inatividade. Com aproximadamente 8 horas de inatividade em uma região, você já tem déficit de síntese proteica. Então você já começa a ter uma menor capacidade de construção de proteínas. Automaticamente déficit de força, déficit de flexibilidade. Isso gera fadiga, cansaço, distúrbio do sono e vários outros elementos. E se o indivíduo não dorme e não se recupera, aí agora eu vou entrar no nosso tema do pós-doutorado. Se ele não dorme e não se recupera, as ondas cerebrais dele são alteradas, tá? No pós-doc a gente teve a oportunidade de trabalhar com ondas cerebrais em pacientes, e foi assim um trabalho muito bacana, e nós identificamos variação de ondas cerebrais. Contamos com o apoio de um psicólogo para isso, para desenvolver um trabalho interdisciplinar e que pudesse reverberar um pouco da nossa atuação profissional também nesse mecanismo. E o paciente com depressão e ansiedade, existe uma onda específica chamada high beta, e essa onda ela aumenta. Quando essa onda aumenta, o nível de estresse do indivíduo fica muito mais alto e ele passa a ter as dificuldades inerentes à condição de estresse. Consequentemente, aumenta a percepção de dor. E isso é um ciclo. E esse ciclo tem que ser quebrado, porque se ele não tem energia, ele não suporta a dor, ele não dorme, ele não faz atividade. Consequentemente, ele não tem humor. O indivíduo com dor crônica não necessariamente é um indivíduo feliz. Tá? E aí, esse ponto também precisa ser compreendido dentro da sua avaliação, dentro da sua percepção terapêutica. Quando nós... Estou mostrando isso aqui para vocês em primeira mão, tá, gente? É um livro que a gente está finalizando a edição dele, falando um pouquinho sobre vários elementos relacionados, inclusive, à nossa percepção de situações do ambiente, que inclui memória, aprendizado, controle de movimento e vários outros pontos, com vários autores diferentes, e que trazem um pouco dessa realidade para a gente. E aqui é só para lembrar o seguinte: quando nós temos um determinado aprendizado, seja ele visual, auditivo ou olfativo, e se esse aprendizado tem uma emoção envolvida, a emoção potencializa isso no processamento de memória. Quem é mãe aqui? Qual foi o dia mais feliz da vida de vocês? Por quê? Por que não foi, sei lá, o casamento, a festa de 15 anos, né? Vai que, né? Então, é interessante observar exatamente esse ponto. Você quer uma emoção maior para uma mãe do que ela olhar o filho olho no olho? Não tem. Tá? Ela pode ter passado aí em situações com o filho, mas essas situações todas ainda estão abaixo daquele impacto emocional gigantesco de olhar para o seu filho assim que ele sai de dentro de você. E aí isso é exatamente essa realidade. Você tem uma emoção envolvida no processo, e essa emoção envolvida afeta o processamento das memórias, tornando essa memória muito mais viva. E se esse evento foi uma dor, por exemplo? Se foi um trauma, se foi um acidente? Às vezes essa memória também do trauma, também do acidente, fica muito viva. E nós precisamos trabalhar isso
seja com os profissionais da psicologia de maneira adequada, seja através da nossa capacidade de compreender o paciente dentro dos anseios que ele nos passa. E essa realidade ela tem que ser também considerada no dia a dia. Então a primeira pergunta que você tem que trazer para o seu paciente: em que você pode ajudar o seu paciente? Como você pode trabalhar com ele? O que você pode fazer por ele? E acima de tudo, ouvir. Você é essencialmente um ouvinte. A sua missão principal dentro de um consultório é ouvir o seu paciente, entender o que ele quer. Depois que você ouviu, depois que você entendeu, a partir daí você tem condições de falar alguma coisa. Mas escuta o teu paciente das várias formas possíveis e imagináveis. Escuta o teu paciente pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. Escuta o teu paciente porque por diversas vezes ele chega para você e fica: doutor, eu tenho uma dor lombar, e ele fica passando a mão no pescoço. Tá? Eu tenho uma dor lombar intensa. Eu digo: e o senhor está colocando a mão no pescoço 3 vezes já hoje. Está me incomodando? Ah, tá, é porque ele amanheceu doendo também. Então, então além da dor lombar, eu também tenho um segundo ponto que precisa de atenção. E por aí a gente precisa seguir, né? Observando sempre a rotina do nosso paciente. Trabalhar com o nosso paciente é compreender que a dor cervical, inclusive, pode ser um problema cardíaco. Eu tive isso no consultório uma vez. O paciente chegou para mim: doutor, eu estou com uma dor no pescoço que ela desce aqui para o meu ombro. E eu fiquei olhando para o paciente: qual que é a idade do senhor? Aí ele: não, doutor, eu tenho 53 anos. O senhor fuma? Não, doutor, eu estou diminuindo. Agora eu estou fumando só 2 carteiras por dia. Estou diminuindo. Opa. Doutor, o senhor bebe? Eu pergunto para ele: o senhor bebe? Aí ele: doutor, assim, quinta-feira em Fortaleza tem o caranguejo. E aí o caranguejo ele só vai bem com a cerveja. E aí o camarada começou a falar. Parará, e ele bebia, moral da história, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia era uma coisa diferente. O senhor faz atividade física? Ah, doutor, eu dou minhas caminhadas. Opa! E, assim, só por curiosidade, o senhor caminha por quanto tempo, assim, a duração dessa caminhada do senhor? Vixe, doutor, tem mais de 10 anos a última. Fumante, etilista, idade, sobrepeso, sedentário. O que eu estou fazendo com esse paciente no meu consultório? Com uma dor cervical que irradia para o braço. O senhor já foi ao cardiologista esse ano? Doutor, tem 8 anos que eu fui. Então vamos fazer o seguinte: o senhor vai para o hospital, vai fazer um exame normal, identificar se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Se tiver tudo bem com o coração, pode voltar aqui, a gente vai cuidar do senhor com o maior prazer do mundo, mas eu preciso que o senhor faça isso antes, para a gente eliminar qualquer possibilidade. 4 horas depois, a filha dele me liga, agradecendo porque o pai dela estava com as enzimazinhas alteradas e já estava entrando numa fase de início de infarto. Então, se nós não sabemos fazer diagnóstico diferencial com qualidade, nós passamos a ter dificuldade. Já imaginou? Deixa eu manipular o pescoço do senhor aqui para poder passar essa dor do coração que resolve. Não, não é bem assim que a coisa funciona. Então, ouvir o paciente, entender os anseios e perceber tudo que está ao seu redor. Isso é fundamental para a nossa rotina. Então, perceber que dor na cervical pode vir, por exemplo, do coração, pode vir do fígado, pode vir de estômago e várias outras disfunções também a serem consideradas. O nosso organismo funciona assim. Ele é uma interface neuromúsculo-esquelética que tem um aporte sanguíneo, um aporte endócrino, um aporte cardiovascular amplo e que permite que o nosso organismo tenha condições de ter uma sobrevida. Por diversas vezes o problema é aqui, ou aqui, ou aqui, mas ele também pode contemplar essa região. Ele também pode contemplar os elementos de revestimento, seja esse elemento a derme, a epiderme, a face, qualquer elemento de revestimento que interesse a essa região. E nós temos que estar aptos a ver essa realidade como um todo. Daí vocês começam a observar a difícil missão do fisioterapeuta.
Porque olhar o paciente não é simplesmente olhar um braço, olhar uma perna. Quem já atendeu um LCA rompido aqui? Quem já atendeu uma dor no ombro? Quem já atendeu uma dor lombar? Vocês atenderam pacientes. Paciente com dor lombar, paciente com dor no ombro, paciente com a dor no joelho, com a disfunção. Então lembra que é sempre um conjunto. E que esse conjunto precisa ser observado sempre de uma maneira mais ampla possível. Esses são os mecanismos de dor que nós falamos agora há pouco. Então, só para a gente relembrar, a dor nociceptiva pode ser o câncer, pode ser uma osteoartrite, uma artrite reumatoide, pode ser uma dor traumática e por aí vai. A neuropatia, né, pode ser, por exemplo, a diabética ou alguma condição, inclusive, pós-operatória relacionada. E o paciente com sensibilização central, desordens temporomandibulares, pode ser sensibilização central. Cefaleia de tensão por repetição, pode ser sensibilização central. Tá? Fibromialgia, síndrome do intestino irritável, essas condições todas, você tem que considerar sensibilização central com o seu paciente. Quando nós falamos sobre essa realidade, fisioterapia manipulativa, isso está muito em evidência já há alguns anos. Esse é um estudo de 2018, recente, né, que fala que esses componentes todos, né, de nocicepção, dor e neuroplasticidade, a prática disso na medicina manipulativa osteopática, que é com que eu trabalho hoje, de maneira mais forte, nós temos nessa realidade que entender áreas cognitivo, afetivo e motivacionais do paciente. O que te motiva a acordar todo dia de manhã para ir trabalhar? Para que você consiga olhar por esse lado também e entender o que o seu paciente precisa. Além de todos os elementos discriminativos das áreas sensoriais, das áreas discriminativas sensoriais, que trazem para a gente toda a realidade clássica que nós aprendemos na graduação. Né? Observar a pele, os tecidos, os elementos, as funções, os testes validados, com nível de confiança alto, com nível de confiança baixo, o que nós podemos fazer, como trabalhar, qual é o melhor mecanismo para entender. Mas tudo isso aqui só é visto como uma lesão. Então o teu paciente, ele vai chegar para você e vai dizer: eu estou com dor lombar. Ponto. E aí você tem que lembrar que essa dor lombar contempla todos esses elementos aqui. E não simplesmente uma dor de qualquer forma. Quando nós falamos de dor cervical, por exemplo, e esse é um estudo de 2015, e ele começa a mostrar que em algumas condições de percepção de limiar de dor, por exemplo, você tem um nível de tolerância muito maior do indivíduo que é controle, né, em relação ao indivíduo que tem dor cervical. Ok, isso é óbvio, tranquilo, sem problemas. Entretanto, quando nós começamos a observar essa realidade com indivíduos que utilizaram crioterapia associada, essa crioterapia modula também os padrões de dor. Então, para quem acredita que simplesmente não quer mais usar o gelo, não quer mais usar os elementos físicos clássicos, eles têm valor imenso e precisam ser utilizados dentro da prática clínica. Tá? Isso também é importante. Florim, você utiliza crioterapia? Utilizo. Como? Eu oriento o meu paciente, peço a ele para executar X vezes em casa. Tá? Dentro dessa perspectiva, eu faço uma continuidade do meu tratamento junto a ele. E ele se enxerga também do ponto de vista do cuidado do profissional, ele se enxerga amparado desse ponto também. E isso é importante para a gente. Se eu vou falar de dor no pescoço, eu preciso lembrar dos músculos, não é? Porque eles também têm uma relação importante. Eu preciso lembrar para vocês que essa dor no pescoço, essa dor cervical, pode estar vindo do sacro, não pode? Oi? Dor cervical vindo do sacro? O nome disso é longuíssimo. Esse é o nome do músculo. Tá? Você tem os eretores da espinha, que são vários músculos que juntos formam uma inter-relação importantíssima. De novo, dor cervical pode ter várias origens, desde uma origem visceral até uma condição músculo-esquelética real que necessite muito da nossa atenção, mas que está num campo distante àquele qual eu estou me reportando.
Então, olhar a região é olhar a região de interesse e todas aquelas outras regiões que também podem ter algum tipo de relação direta com essa dor ou indireta com essa dor que o seu paciente relata. Quando o paciente chega para a gente, muitas vezes ele chega assim, ele chega com um déficit de mobilidade. Doutor, eu consigo virar para a direita, mas quando eu viro para a esquerda, não vem, o pescoço não vem. Ele trava, ele dói, ele incomoda, ou seja, existe uma perda de movimento, e essa perda de movimento muitas vezes ela é de um lado só. Pode existir perda dos dois lados? Pode, o paciente com artrose é um exemplo disso. Tá? Ele tem uma perda bilateral, direita e esquerda, normalmente nos movimentos de rotação. E aí, a partir dessa condição, você começa a trabalhar e começa a devolver a amplitude regular desse paciente. Portanto, qualquer que seja a alteração musculoesquelética, neurológica, ou cardiopulmonar ou endócrina, ela vai afetar o componente biomecânico. E ao afetar o componente biomecânico, é isso aqui que a gente vai avaliar. Essa é a nossa habilidade principal dentro da fisioterapia, é perceber esses elementos biomecânicos que trazem para todos nós uma realidade muito maior. Se essa biomecânica tiver adaptação de tecido, ok, foi corrigido? Foi, normalizou. Se não foi corrigido, aí você pode ter um aumento de mobilidade daquela articulação de forma ou específica demais, ou de forma indesejada. Consequentemente, você pode ter um microtrauma ou até mesmo um macrotrauma naquela região. Tá? Se o movimento é brusco demais, no jiu-jitsu, por exemplo, alguma coisa, e você força demais o movimento, ele gera uma lesão, muitas vezes ligamentar, muscular, estrutural. Mas e se não gerou essa lesão tão específica, se gerou apenas um microtrauma, uma pequena ruptura, uma ruptura muscular grau 1, uma coisa mais tranquila, onde você tem que também observar isso e que nem sempre aparece aos exames de imagem, você também tem que ter essa consideração muito aguçada no seu organismo. E aí a gente começa a se perguntar, o que nós temos de fato? O que nós temos de fato hoje que tem condições de trabalhar com esse paciente? O que nós podemos fazer? Será que aquilo que nós dispomos hoje é efetivo? Então, a primeira pergunta que a gente foi fazer é se a manipulação funciona. Não, a osteopatia é um negócio antigo, existe desde 1800 bolinha, e nós trazemos essa realidade para o nosso dia a dia, e a pergunta é, funciona? Está aqui. Revisão sistemática realizada e publicada em 2016, era do nosso grupo. Nessa época, eu era docente da Faculdade Maurício de Nassau ainda, quando nós fizemos essa submissão do artigo, e conseguimos aqui fazer um levantamento de aproximadamente 15 anos de estudo, ressaltando que a manipulação cervical ela é uma técnica importante no tratamento da dor cervical mecânica, em essência, a dor cervical mecânica, tá? E que o seu uso pode minimizar a condição dolorosa do paciente e também restaurar a amplitude de movimento perdido. Por que eu enfatizei a cervicalgia mecânica? Porque eu posso ter uma cervicalgia com sensibilização central, lembra que a gente falou agora há pouco? Então é uma outra realidade, apesar de que a manipulação, de acordo com um estudo publicado esse ano na revista americana de fisioterapia, da APTA, esse estudo mostra que a manipulação é uma alternativa comum a todos os tipos de dor cervical, nociplástica, nociceptiva e neuropática. Então, dos 3 tipos, eu posso sim utilizar a manipulação com efeito positivo, com qualidade, com dinâmica efetiva de movimento, mas acima de tudo, eu posso utilizar a manipulação com segurança, desde que eu esteja habilitado e capacitado a fazer isso, respeitando, obviamente, todos os elementos éticos coerentes com a situação. Quando você manipula alguém, manipula o pescoço de alguém, manipular alguém ficou meio estranho. Quando você manipula o pescoço de alguém, a vértebra de alguém, você está interessado na resposta local, articular, mas também na capacidade dessa manipulação de ajustar aquele botãozinho de liga e desliga que tem no nosso cérebro, que nós falamos agora há pouco, tá? Esse botãozinho de liga e desliga, ele fica na substância periaquilotal cinza. E essa substância tem uma relação, uma conexão muito forte
com o nosso córtex somatosensorial. Consequentemente, esse córtex somatosensorial faz uma relação com o córtex pré-frontal, que é o nosso centro de decisão, para saber se aquele elemento é nocivo ou não à nossa realidade, para saber se esse movimento é nocivo ou não para que eu possa executá-lo, para saber se correr é nocivo ou não para um paciente com hérnia lombar. E aí esse botãozinho de liga e desliga, ele tem que ser trabalhado, tem que ser modulado, não só na prática da manipulação e de várias outras técnicas osteopáticas, mas também na realidade dos nossos pacientes, dentro daquilo que eu tenho. Se eu não posso manipular, eu posso mobilizar? Posso. Então ela também tem efeitos neurofisiológicos importantes que vão muito além do que simplesmente um clec-clec na vértebra, né? E simplesmente da característica de devolver a mobilidade da vértebra. Então, quando nós falamos em manipulação articular hoje, de coluna, nós temos que pensar em duas condições: na condição local, de restaurar a amplitude de movimento, permitindo com que as facetas articulares, que são articulações planas, né, possam voltar a deslizar normalmente por todos os movimentos, por todas as direções desses movimentos. E nós temos que pensar na resposta neurofisiológica envolvida, que ativa o córtex somatosensorial ou inibe o processo álgico envolvido. É exatamente essa condição aqui. Tá? Quando nós atuamos nessas áreas, essa atuação tem uma repercussão no córtex motor. Tá? E aí isso faz com que, no momento em que eu tenho uma dor e que eu passo a minimizar aquela informação dolorosa, eu consiga devolver o arco de amplitude de movimento ao meu paciente o mais breve possível, com o máximo de efetividade possível. Exame de imagem ou teste clínico? O que a gente faz para decidir se a gente avança ou não com o paciente? Tá? De cara, todos os testes clínicos têm um nível de acurácia, tá? E essa acurácia, ela envolve a especificidade e a sensibilidade do teste, que é um ponto importantíssimo para que vocês possam estar estudando ao longo da rotina profissional de vocês. Isso faz com que nós observemos vários testes, como o de Spurling, por exemplo, que tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade no diagnóstico de condições que envolvem a região cervical, né? No caso, a radiculopatia cervical. E aí eu preciso direcionar minha atenção para os testes que são, obviamente, mais efetivos, que têm maior qualidade técnica, maior qualidade de execução e por aí vai. Em pacientes com suspeita de anormalidade, fratura, espondilolistese, disfunções de canal vertebral e algumas outras condições, o próprio raio-x simples, ele já é suficiente para te dizer muita coisa. Quando você vai para a ressonância, né, que é um teste caro, é um teste que tem uma realidade diferente, né, muitas vezes para outros grupos de pacientes, várias vezes você vai encontrar indivíduos com anormalidade no exame, mas sem sintoma. E eu te pergunto, você está tratando o exame ou o paciente? Porque se você está tratando o exame, você vai ter que limpar aquilo ali tudinho, bonitinho, direitinho. Mas se você está tratando o paciente, o teu objetivo é que ele fique bem, sem sintoma, com boa qualidade de vida, com funcionalidade devolvida e com todos os elementos possíveis de serem realizados com eficiência. Portanto, teste clínico é muito mais efetivo do que o exame de imagem. Aprendam, entendam, considerem, utilizem na rotina profissional de vocês. Isso aqui é um exame de imagem. O que a gente pode observar? De cara, uma retificação cervical, o início de uma inversão de curva fisiológica, tá? Puxando aqui duas coisas bem simples. Esse paciente é assintomático. Pequenos processos discais. Grandes processos discais. Paciente assintomático. Osteófito importante. Paciente assintomático. O senhor tem um osteófito, o senhor vai ter problema sério na sua cervical por conta do osteófito. O nome disso é nocebo. Tá? Quem quiser anota para entender um pouquinho sobre isso depois.
é meio que uma indução a um processo nociceptivo do seu paciente. Tá? E você não pode fazer isso. Você tem que ter o dever, a ética de deixar o seu paciente sentir aquilo que ele sente de acordo com o que ele sente, sem induzir qualquer situação a ele. Quando considerar as red flags, né, as bandeiras vermelhas na nossa condição de saúde. Então, para manipular um paciente, por exemplo, obviamente você não manipula um paciente que tem trauma, tá? Trauma agudo, lesão de chicote, paciente com artrite reumatoide também importante, com espondilolistese importante, isso é bandeira vermelha. Paciente com infecção, a pessoa está com estafilococos e eu vou manipular para melhorar a sua imunidade. Não existe isso, tá bom? Apesar de que existem estudos hoje que mostram que 4 semanas seguidas de manipulação aumentam os níveis de sódio catalase GPX, que são enzimas antioxidantes existentes na corrente sanguínea. Mas isso não é capaz de debelar uma infecção bacteriana. Você precisa de antibiótico para isso. Então, coerência nas ações, tá? E acima de tudo, respeito ao seu paciente. Problemas com neurônio motor, paciente com isquemia miocárdica, como a gente falou agora há pouco, indivíduos com histórico de câncer, com metástase, são pacientes que não podem ser manipulados, tá? E que precisam da nossa atenção também. E uma outra disfunção muito clássica é a dissecção da artéria vertebral, né? Todo mundo comenta muitas vezes, manipular o pescoço pode romper a artéria, matar o indivíduo. Ok, você pode atravessar a rua e morrer também, mesma coisa, tá? Com um detalhe, a chance de morrer atravessando a rua é bem maior do que a chance de morrer com uma manipulação cervical, né? A gente já sabe isso hoje em nível de estudos mundiais. Esse é o único estudo brasileiro, ele é de 2004, que fala sobre dissecção espontânea da carótida e da artéria vertebral. Idade dos indivíduos em torno de 40 a 50 anos, vamos colocar aqui, né, de 30 a 50 anos. O que é a dissecção espontânea? Quando você tem algum defeito no colágeno que vai predispor à ruptura da camada íntima ou média da artéria que formam as túnicas de revestimento do sistema vascular. Quando nós observamos os fatores de risco encontrados para essa disfunção, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, enxaqueca, etilismo um pouco menos, diabetes um pouco menos, mas principalmente hipertensão e tabagismo, né? Um pouquinho de dislipidemia e enxaqueca também associados. Agora vamos observar de maneira diferente. Se eu retirar os homens da pesquisa e considerar só as mulheres, 25% das pessoas que tiveram essa dissecção dos 48 pacientes eram hipertensos, 25% tabagistas, dislipidemia já cai, ou seja, ela é mais forte em homens, né? Enxaqueca mais forte na mulher e anticoncepcional oral. Então atenção a esses detalhes, isso faz parte da tua anamnese, né? Um medicamento que ela toma, se toma anticoncepcional, e tem mulher que esquece, tá? Ela toma todo dia, mas ela esquece de dizer que toma. Tá, isso é realidade, porque já automatizou, já vira rotina do dia a dia, igual beber café, mesma coisa, né? Quando nós pensamos em trabalhar, por exemplo, essa manipulação com idosos, por exemplo, né, existem aqui orientações ao paciente geriátrico para que você possa manipular a cervical dele, tá? E a osteopatia, a terapia manual, a fisioterapia manipulativa, ela tem várias funções nesse mecanismo. Aqui são várias descritas por um osteopata, Raymond Hermy, e esse osteopata ele traz muitas informações importantes para a gente, né? Ele busca bastante essa necessidade de realizar um atendimento nesse paciente para mantê-lo efetivamente bem. Mas não só isso, é importante considerar, além de todos esses elementos preventivos e de terapia, observar todas as questões que estão interligadas, como é que eu posso dizer? Que estão interligadas diretamente com a funcionalidade desse indivíduo. O que ele faz, qual é a dinâmica, quais são os músculos envolvidos, como considerar esses aspectos, principalmente como considerar isso em cadeia, né? A gente sabe hoje que o principal livro sobre cadeias musculares é o Trilhos Anatômicos do Myers, tá?
Então, assim, se nós observarmos os trilhos anatômicos do Myers, ele tem uma aceitação muito grande. Nós temos várias cadeias que já estão comprovadas, apenas uma das cadeias do Myers não foi comprovada, que é a cadeia lateral, mas todas as outras cadeias foram comprovadas, né? Então nós podemos utilizar aquele guia, aquele mecanismo de raciocínio com eficiência, com tranquilidade, fazendo interligações no nosso organismo. Quando o nosso paciente tem aumento de cortisol, tem estresse, está chegando para a gente no momento a ser tratado, essa via está totalmente ativa, tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês de um pequeno detalhe. Paciente estressado demais, um nível de estresse alto demais, não é inteligente para a gente iniciar o processo desse paciente com a manipulação. Tá? Você primeiro precisa acalmar um pouquinho o elemento doloroso desse paciente. Então, existe todo um contexto muscular a ser trabalhado antes de se entrar na manipulação. É por isso que a fisioterapia é tão ampla, é por isso que nós temos tantos recursos à nossa disposição. Desde o uso do agulhamento a seco, da acupuntura, das correntes, das terapias térmicas e vários outros elementos que podem ser auxiliares nesses mecanismos, para que eu consiga primeiro quebrar esse ciclo, diminuir a liberação de cortisol, e aí o meu paciente começa a acalmar e eu tenho condições de manipular. E aí isso vai de paciente para paciente, né? Em alguns casos, essa redução acontece no primeiro atendimento, logo que você faz, e você já consegue manipular. Em outros casos, só vai acontecer lá no quinto, no sexto atendimento. Quando isso é efetivado e você tem essas liberações desses hormônios, não tem somente a liberação de cortisol. O teu corpo está trabalhando como um todo, em sistema simpático, em sistema parasimpático, fazendo uma regulação autonômica e uma regulação motora somática. Isso tudo vai repercutir na tua homeostasia, no teu equilíbrio simpático-parasimpático, consequentemente vai repercutir na tua funcionalidade, no teu mecanismo de entender as coisas e de aceitar as realidades. Como aplicar então todos esses conceitos propostos, né? Acho que esse é o nosso maior desafio. Como conseguir trabalhar com pacientes que precisam de manipulação, como conseguir trabalhar com pacientes que precisam de atenção, como conseguir trabalhar com pacientes que têm uma realidade profissional que precisa ser restaurada com o menor intervalo de tempo possível. E isso é um ponto importante para ser observado também, porque essa resposta ela vem da individualidade. Ela vem da individualidade que vocês estavam ouvindo agora há pouco o professor Góes relatar naquele videozinho quando ele falava sobre dor crônica, tá? E isso tem que ser considerado, a individualidade, as características de cada um, o que cada indivíduo faz, como trabalhar e o que fazer em relação a isso. Obviamente a gente não pode seguir qualquer coisa, né? Então, está aqui a diretriz de prática clínica publicada em 2017 pelo Jospit, que ela relata quando nós vamos tratar pacientes com dor cervical, e aí eu trouxe só um recorte dela. Eu tenho 3 condições: aguda, subaguda e crônica. Se você fala de paciente com dor lombar, no lugar de B e C você vai encontrar um monte de A e B. O que é isso? São estudos de alta qualidade, um nível de evidência alto, capaz de retratar com efetividade as técnicas que nós precisamos utilizar com os nossos pacientes. Nós não temos a mesma coisa na cervical. Tá? Na cervical, na diretriz mais atualizada que nós temos de 2017, no paciente agudo, olha que interessante, intervenção nível B. E não é nível A, não. Nenhuma das intervenções que nós temos para paciente com dor cervical e déficit de mobilidade, nenhuma das intervenções para paciente com cervicalgia existentes nessa diretriz é nível A. Nenhuma. Ou seja, nós precisamos de estudos com mais qualidade ainda nessa área e que possam trazer um retrato do nosso paciente. Em condições agudas, um dos elementos mais efetivos para você melhorar a dor cervical é tratar a torácica. Aqui, ó, manipulação torácica. E exercícios que envolvam mobilidade de pescoço, de escápula e vários outros elementos. Ora, então para tratar pescoço, manipula o tórax. Isso. Lembra que a gente falou agora há pouco que está tudo interligado? Não é que o nosso organismo ele é um só e que nós tratamos um paciente e não uma dor isolada? Então isso aqui é extremamente importante para a gente. Nos casos subagudos, aí é que ele traz a manipulação
cervical entrando aqui nesse processo. Então você tem um paciente super agudo e você quer entrar direto com a manipulação no pescoço dele. Talvez essa não seja a melhor indicação para o seu paciente. Talvez a melhor indicação seja seguir um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade para ter efetividade terapêutica e ter uma boa condição de tratar o teu paciente. Paciente com dor crônica, a mesma coisa. Aí você pode entrar com manipulação cervical, com manipulação torácica, com várias outras técnicas, com vários outros métodos que representam de fato o que nós temos de comprovação. Os alongamentos, os treinamentos efetivos musculares, mudanças de propriocepção, de ajuste postural, adequação desse paciente às rotinas, o uso de dry, de laser, de vários outros fatores interrelacionados. Flori, eu quero seguir a outra diretriz. Tudo bem, vamos seguir a outra diretriz. Está aqui a diretriz de prática clínica para paciente com cervicalgia inespecífica. Foi publicada no final do ano passado. O que é que ela diz? Intervenção nível B, mobilização e manipulação e terapia de exercício. E qual é a recomendação? Juntar tudo. Acabou. Por que a fisioterapia brasileira é tão boa? Por que a fisioterapia brasileira é referência mundial? Porque nós temos a capacidade de juntar coisas com efetividade, com qualidade. E por diversas vezes vocês vão observar, é porque a diretriz americana de fisioterapia recomenda o uso de exercício, parará. É porque se você olhar nos Estados Unidos, você tem a quiropraxia, é uma profissão, a osteopatia é uma profissão, a fisioterapia é uma profissão. As três manipulam. Tá? Qual é a nossa realidade no Brasil? Nós pegamos as três e juntamos numa só, chamada de fisioterapia. Bom para nós. Simples assim. Nós conseguimos juntar a eficácia das três condições independentes lá fora e trazer tudo isso para a nossa realidade profissional. Vocês terem uma noção como isso é fato e precisa ser efetivado no nosso dia a dia. Há 2 meses atrás eu tive a oportunidade de fazer a formação em quiropraxia. Então eu saí daqui e passei 7 dias fazendo o curso de quiropraxia para me capacitar também nessa área. Falei, não é a mesma coisa? Não. Mas eu não tenho a oportunidade de usar isso a meu favor? Eu vou abrir mão disso por quê? Não vou. Então, ponto. Agora a gente tem mecanismos da osteopatia, da quiropraxia e vários outros elementos que podem nos dizer muito mais como tratar o nosso paciente. Se esse mecanismo como um todo, se a gente pensar em osteopatia, por exemplo, que é o que eu tenho mais vivência, né? São vários anos trabalhando com osteopatia, tive o prazer de ter o Ricardo na minha banca de defesa do DO, né, alguns anos atrás, lá em Minas Gerais. E o tratamento manipulativo osteopático, quando a gente fala em idoso, você pode manipular a cervical de idoso? Sim ou não? Está aqui, ó. Um estudo com 192 pessoas, 192 osteopatas, né, lá nos Estados Unidos, eles consideram assim. Dos 192, 192 usam as técnicas com os idosos. Ou seja, usa. Você está com medo de pegar no idoso por quê? Se você faz um bom diagnóstico diferencial, se você tem uma boa expertise, uma boa prática clínica, usa, acabou. Quais são as técnicas mais utilizadas? E agora vamos olhar aqui por pacientes. Técnicas que envolvem liberações ligamentares ou musculares. Não é? Um indivíduo que tem menos de 65 anos. Você tem aqui uma boa quantidade de gente que utiliza. Ó. 100% das pessoas que responderam utilizam técnicas ligamentares. 99% utilizam técnicas musculares. Indivíduos menores, com idade menor do que 65 anos. Indivíduos com idade maior de 80 anos, 97%, 95% da população entrevistada que relatou que utiliza. E a manipulação? Alta velocidade, baixa amplitude. Você tem 32% dos profissionais que responderam que ainda manipulam pessoas com mais de 80 anos. Manipulação cervical.
Mas não tem artrose, o exame já mostra a coisa A, o exame já mostra a coisa B. Ok. Esse indivíduo com mais de 80 anos, ele tem uma realidade que precisa ser considerada. Se ele não tem fator de risco, se ele tem condições de ter uma boa efetividade, se você consegue trabalhar com segurança com esse paciente acima de tudo, evitando, né, aquelas condições que podem complicar a sua vida, imperícia, negligência, imprudência, você pode trabalhar com efetividade e você pode ter grandes resultados com o seu paciente. Por isso que hoje a prática baseada em evidências veio para ficar. Isso é realidade. Tá? E nós temos que nos adaptar a essa realidade. Prática baseada em evidência é um tripé. É o que eu acho que funciona, o que tem na literatura dizendo que funciona e o que o meu paciente relata que melhora. Eu preciso ter essa relação funcionando bem. Se eu acho que funciona, eu vejo que funciona, meu paciente relatou que melhora, eu tenho 2 itens dos 3. Passou de 50%, ok, está valendo. Meu paciente não melhorou, eu não tenho certeza se melhora. Então, se você não tem certeza, cuidado. Tá? Isso pode ser risco para você, risco para o seu paciente, então é melhor não fazer ou considerar outras possibilidades. E sempre estar atento ao que existe mais recente na literatura. Tá? Isso aqui foi um estudo que nós publicamos em 2015. É o primeiro estudo brasileiro que fala de transmissão de força miofacial. Antes disso, nós não temos um estudo que relate um pouquinho sobre transmissão de força miofacial, e nós mostramos na época que essa transmissão de força miofacial, ela existe, ela é real. Tá? Existem vários estudos que comprovam isso, e nós trouxemos uma revisão a esses estudos. E aqui são algumas outras imagens que relatam essa transmissão de força miofacial. Por exemplo, o músculo agonista, ele pode gerar uma tensão para o seu sinergista e até para o seu antagonista. Moral da história, de novo, eu tenho que considerar o meu paciente como um todo. Então roda, 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 cai na mesma coisa. Roda, 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 cai na mesma coisa. Observa o paciente como um todo, checa as tensões, compara as assimetrias, vê as cadeias musculares, tem efetividade, e aí você consegue evoluir. Aí eu pergunto aos senhores, hoje nós usamos a ciência para todas as condições ou lesões osteopáticas? Infelizmente não. Infelizmente não. E aí é uma condição de percepção pessoal. Se não está na ciência, não está comprovado. Ok. Não funciona? Não posso dizer isso. Se a ciência provar que não funciona, beleza, não funciona. Exemplo, kinesiotape para dor lombar. Tá? Da maneira que foi aplicado, da maneira que foi utilizado, já tem vários estudos mostrando que não funciona para dor lombar crônica inespecífica. Posso condenar o kinesiotape para tudo? Não. Tem estudo mostrando que ele melhora a estabilidade de tornozelo, tem estudo mostrando que ele melhora a estabilidade de joelho. Se você lembrar dos jogos da Copa, tinha um monte de fitinha passeando lá. E você vai ver efetivamente que você tem aplicação. Afinal, o fisioterapeuta não vai gastar uma fitinha daquela no jogador que vale milhões, né? Se não tiver alguma coisa que ele acredita que melhora. Tá? Isso é um ponto importante, é uma opinião pessoal minha. Tá? Nós não podemos extrapolar uma condição para tudo. Então, o kinesiotape não funciona de jeito nenhum, beleza, então está faltando ainda, ó, cervical, ombro, cotovelo, mão, dedos, pé, joelho, quadril, torácica, todos os 600 e poucos músculos do corpo, para daí a gente dizer que realmente não funciona. Então cuidado com a questão do extrapolar, cuidado com a questão do levar uma condição para tudo. Não é bem assim que o nosso organismo funciona. E nem tudo nós temos condições de ter evidência científica no momento. Por que você está dizendo isso? Eu vou dar um exemplo básico dentro da área de biotecnologia. Bem simples. Existem 2 tipos de divisão do DNA: introns e exons. Por muitos anos o ser humano acreditou que os introns eram um DNA lixo. Se você pegar o livro do Albert Vermelhinho lá, Biologia Celular, ele vai dizer que o intron era chamado há alguns anos de DNA lixo.
Pois parabéns, o DNA lixo é o que modula a expressão dos exons. Aí eu pergunto, será que o DNA lixo não tem função nenhuma e pode ser chamado de lixo? Ou será que o DNA lixo apenas não foi percebido ainda? Qual é a real função dele? Então esses pontos são pontos de atenção para a gente, tá? Que recurso usar na prática clínica? Eu bati essas fotos hoje de manhã. Bem novinho, viu aí? Tem uns 4 dias, tá? E se a gente observar, gente, isso aqui foi o meu primeiro ano como profissional, tá? Tem alguns dias atrás, né? Alguns quilos atrás. Enfim, né? Tem um momento que a pessoa mede o tempo em quilos. Vamos lá. Se você imaginar aqui que você trabalha, então, que você trabalha a manipulação, seja ela, né, a cervical alta, de cervical baixa, seja uma técnica mais miofacial, que recurso usar na prática clínica? Isso é seu. Só quem pode responder isso é você. Como assim só eu posso responder isso? Você só pode usar o que está dentro da sua caixinha de ferramentas. Se você não tem conhecimento sobre alguma coisa, você pode usar aquilo? Não, gente, é complexo fazer isso, tá? Então, assim, ter efetividade, eu queria convidar a professora Patrícia, a professora Rafaela, que possam adentrar, sejam bem-vindas, tá? Faz tempo que nós não nos vemos, tem cadeira aqui na frente, bem-vindas, viu? E para que a gente finalize, então, esse momento, é importante ressaltar essa condição, que aquilo que eu vou utilizar com o meu paciente depende daqueles elementos que eu tenho à minha disposição para utilizar com o meu paciente. Ou seja, depende daqueles papéis que eu mostrei para vocês no primeiro slide, né? Depende dos cursos, das formações, das capacitações. E que eu vi uma coisa muito interessante no site no Instagram do Conselho. É a obrigação do fisioterapeuta se capacitar. Tá? É a obrigação, até fiz um repost disso, mandei para os meus grupos. É a obrigação do fisioterapeuta se capacitar. Por que eu digo isso, e já tem bastante tempo que eu falo isso para os meus alunos? Às vezes o camarada termina a faculdade e diz: uhul, beleza, terminei, não preciso mais estudar. Não, filho, vai começar a estudar agora. A realidade é essa, você vai começar a estudar a partir do momento que você se forma. E antes, você estava aprendendo o que você tem que estudar. E depois que você se forma, aí você escolhe uma área e você vai estudar e aprofundar naquela área, e se envolver mais, e trazer mais conhecimento, e ampliar os teus horizontes. Tranquilo isso? Qual a melhor conduta, então? Aquela que você tem à sua disposição. Tá bom? Eu quero finalizar aqui, agradecer a cada um de vocês por esse momento. Vou pedir... Igual suba, né? Perto da Chapada. Eu quero agradecer a vocês com muito carinho aí a oportunidade de estarmos conversando nessa manhã. Vou pedir licença porque eu estou no meio de uma formação, né, de uma capacitação que eu sou ministrante. Eu atendi aqui o convite do Ricardo, uma pessoa que eu não posso faltar em hipótese alguma. E agradeço a vocês a paciência por terem me ouvido nessa manhã. Desejo a cada membro que está usando essa blusinha do Crefito Jovem: honrem a blusa, honrem a profissão de vocês e façam dessa profissão não simplesmente uma escolha profissional, mas uma escolha de vida. Eu lembro uma vez eu fui fazer um processo seletivo e olharam para mim e perguntaram: vem cá, o que você acha assim? Como é que você define para você o que é a fisioterapia? Aí eu disse assim: fisioterapia para mim é uma escolha de vida. Porque o teu paciente vai te ligar à noite com dor. O teu paciente vai te mandar mensagem no final de semana pedindo a tua intervenção. Tá? E essa escolha, ela é uma escolha de doação. Porque não imagine que trabalhar com o paciente é leve. A neurologia nos mostra isso, né? Com muita eficiência. E trabalhar com o paciente requer também o suor do nosso corpo.
Então, quando você trata alguém, tá? Quando você cuida de alguém, são tantas e tantas horas à disposição daquela pessoa. É o teu cognitivo, é o teu físico, é o teu emocional à disposição dessa pessoa. Então, façam dessa escolha de hoje, do Crefito Jovem, um projeto que começou em 2015, depois da formação do primeiro ECAF, né? Já houve um projeto embrionário nesse sentido, e hoje vocês têm a oportunidade de abraçar essa realidade. Abracem, tornem essa realidade a realidade de vocês e cheguem para somar. Toda crítica é sempre muito bem-vinda, principalmente se vier acompanhada de uma solução ou uma sugestão. Cheguem para somar, cheguem para ajudar a construir a profissão que vocês querem atuar nela daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Um beijo no coração de vocês, um ótimo dia, sucesso e parabéns.